Lago, gostei, Tarumã sempre primavera. Lago, gostei, Tarumã sempre primavera. Amores, flores e cores. Salve, me achei, lugar, território, quem me dera. Valores, dores e cores. Hoje, dia do pensar no quase impossível, hora de abraçar-se no temível dom de transformar em coletivo. Respirar a liberdade e não se calar. Externar a realidade e caminhar. Sentindo o túnel verde verdade, amando a paz em passarada, imaginando os laços das águas do Tarumã, um todo maior, o depois desse agora. É preciso um sonhar luminoso, vale a pena morar no infinito. Salve o lago Tarumã por um dia bem mais bonito. Salve o lago Tarumã por um dia bem mais bonito. Oi pessoal, eu sou a Lauren, da Beija-Flor, produtora cultural. A Beija-Flor é uma empresa de audiovisual e de atividades culturais, como o Festival Sobre o Lago Tarumã. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou uma das organizadoras. Essa noite a gente vai ter um encontro com a Carol, da Sou Singular, que vai ensinar a gente a fazer esses peixinhos aqui, ó. Muito fofinhos esses amigurumis. Então, aproveitem a oficina e curtam o festival. Olá, eu sou a Carol da Sou Singular e vou mostrar para vocês como fazer esses amigurumis. Os amigurumis surgiram no Japão logo após a guerra para animar a população, junto com a cultura kawaii, que significa tudo que é gracioso, tudo que é fofo. Então vamos aprender a fazer esses peixinhos em convite da Associação do Lago Tarumã para mostrar que os nossos peixinhos estão precisando de ajuda, porque o nosso lago ele está sofrendo, ele está sem oxigênio e a fauna está morrendo. Então esses peixinhos são para representar a necessidade de cuidarmos do lago. Vamos lá aprender? O nível desses amigurumis é fácil. Vou mostrar para vocês agora os materiais necessários. Linha de crochê, no caso aqui eu estou utilizando a linha amigurumi, que é 100% algodão, mas pode ser qualquer linha que vocês tenham em casa. Agulha de crochê correspondente, eu aqui vou utilizar 3 milímetros. Tesoura, marcador de pontos, ou pode ser uma linha de outra cor. Agulha de tapeceiro, para a gente poder fazer as finalizações. Feltro, para fazer os olhinhos. Aqui eu já deixei eles recortadinhos em círculos. 2 círculos, um maior e um menor. Enchimento, que pode ser fibra acrílica ou até mesmo os restinhos de linhas que vocês tenham para ser até ainda mais sustentável, pode ser utilizado dentro dos peixinhos. Criatividade pode ser grande, pode utilizar até sacolas plásticas, o que vocês tiverem, mas aqui no caso nós vamos utilizar
essa fibra acrílica. E cola de silicone para a gente fazer as finalizações. Esses são os materiais. Vamos começar? Vamos circundar a linha nos dedos, passar por baixo a agulha, puxa a linha de baixo e faz o primeiro ponto. Está pronto o anel mágico. Esse primeiro ponto, ele não é considerado e ele é anel mágico porque ele pode ser aumentado e diminuído. E dentro deste anel mágico, a gente vai fazer a primeira carreira, que são 5 pontos baixos. Então, passa a agulha por baixo e puxa o segundo ponto, o terceiro, quarto e o quinto ponto. Então, dessa maneira, temos o anel mágico. Vamos puxar, não precisa puxar até o final, para ficar mais fácil de fazer a próxima carreira. E vamos iniciar, então, a segunda carreira. Nessa, nós vamos fazer os aumentos, que são 2 pontos em cada ponto baixo. Então, a gente faz o primeiro ponto e o segundo ponto. E para não perder a contagem, a gente coloca, então, esse marcador de pontos, ou pode ser uma linha colorida de outra cor. Isso é importante porque o trabalho em amigurumi, ele é um trabalho circular, é um trabalho em espiral. Então, para que a gente não perca a contagem, é sempre importante marcar os pontos. Então, aqui vamos continuar. 2 pontos em cada ponto de base, que são referentes aos aumentos, para que então a gente possa, no final dessa carreira, termos 10 pontos baixos no final. Lembrando que aqui a gente está fazendo ponto baixo cruzado, mas pode ser feito qualquer tipo de ponto baixo. Então, aqui no final temos 10 pontos nesta carreira. Puxo bem aqui para finalizar e fechar bem o anel mágico. E vamos iniciar, então, agora a terceira carreira. Nesta carreira, nós vamos iniciar com um aumento, ou seja, 2 pontos dentro do primeiro ponto de base e depois um ponto baixo. Fiz aqui os 2 primeiros pontos, marco aqui a minha carreira para que a gente não perca a contagem e continuo então com um ponto baixo. Então, agora 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto e um ponto baixo. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto e vamos fazer então mais um ponto baixo. E assim seguimos repetindo por toda a carreira, até o final da carreira. No final desta carreira, conforme ali a receita que vocês podem ir se guiando, teremos então 15 pontos baixos. Vamos agora, então, contar os pontos. Conta esses vizinhos que ficou em cima. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Isso é sempre importante para que vocês sempre mantenham a contagem correta das carreiras. Então, caso vocês se percam, queiram conferir se está sendo feita a receita corretamente, sempre parem e contem os pontos. Então, agora vamos para a quarta carreira. Nessa carreira, a gente vai fazer um aumento no primeiro ponto, ou seja, 2 pontos no primeiro ponto baixo. 1, 2, e depois vou colocar aqui um marcador, para que a gente não perca as carreiras, e vamos fazer agora mais 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vamos seguindo assim, 2 pontos no primeiro ponto, que é o aumento, né? E 2 pontos baixos seguindo. Vamos até o final desta carreira, repetindo essa sequência. E no final, então, teremos um total de 20 pontos baixos. Ok, finalizamos aqui, então. Deixa eu reforçar aqui, puxar o anel mágico.
e temos os 20 pontos baixos. Então aqui a gente pode ver bem os xizinhos desse tipo de ponto baixo que a gente faz, que ele fica bem fechadinho. E agora nós vamos iniciar as próximas carreiras fazendo o corpinho do nosso peixinho, e elas vão ser carreiras de repetição. Então elas são pontos sobre ponto, sobre o ponto de base. Então fiz o primeiro ponto, coloquei o marcador e a partir de agora eu só repito os pontos. Então vou fazer novamente 20 pontos baixos, que são os pontos sobre pontos. Aqui a gente vai acelerar um pouquinho para só vocês acompanharem como é feito. E assim, dessa forma, a gente já vai começar a dar o formato do corpinho do nosso peixinho. Agora ele começa a ganhar o corpinho dele. Vai ajustando, confere se tá ficando direitinho, se os pontos estão saindo direitinho. Vamos iniciar então agora a 6ª carreira. Nessa carreira também, a gente vai somente repetir os pontos. Então, vamos colocar aqui o primeiro ponto, o segundo e vamos dando uma acelerada aqui para vocês acompanharem que é somente carreiras de repetição. Essas carreiras servem então para a gente crescer o nosso peixinho, né? Dar a sustentação para o corpinho dele. A gente iniciou com as carreiras de aumento e agora são só carreiras de repetição. Então, vamos fazer os 20 pontos. Já chegando aqui ao final da nossa carreira. E agora, a 7ª carreira também vai funcionar da mesma forma. A gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, faz o primeiro pontinho, marca ele, sempre para não perder, né, a contagem. E faz ponto baixo sobre ponto baixo. Esse marcador aqui, ele é muito interessante, que ele pode ser essa joaninha, pode ser uma joaninha comum, ou pode ser até uma linha colorida que vocês tenham, sempre para dar o contraste de cor e vocês conseguirem entenderem que carreira vocês estão. O importante é isso. Então, seguimos aqui fazendo um ponto baixo sobre ponto baixo, e no final dessa carreira temos 20. Então, agora finalizamos as carreiras de repetições, né? Já demos o formato para o corpinho. E a partir de agora vão começar as diminuições. A gente vai começar as carreiras de diminuições desse amigurumi para que a gente possa então dar o formato do corpo deste peixinho. Vamos então para a 8ª carreira, onde a gente inicia com 8 pontos baixos, ou seja, um ponto sobre o ponto anterior. E depois desses 8 pontos baixos, nós vamos iniciar então agora as diminuições. A gente pega a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo, ó, primeiro, o segundo, puxa a linha de baixo e faz o ponto, a diminuição invisível. Dessa forma não fica buracos e fica perfeitinho as diminuições. E aí agora a gente continua conforme a receita, 8 pontos baixos novamente, para que a gente então feche esse espiral. E depois de completado mais 8 pontos baixos, a gente vai fazer mais uma diminuição. Pega a alcinha da frente do primeiro ponto, do segundo ponto, puxa a linha e fecha o ponto baixo. Então, dessa forma, nós teremos, então, no final dessa 8ª carreira, 18 pontos. Vamos iniciar a próxima. Carreira 9ª, fiz o primeiro ponto. Nós vamos fazer, então, 3 pontos baixos nessa carreira. Depois de 3 pontos baixos, uma diminuição. Então, pega a alcinha da frente do primeiro e do segundo ponto, faz o ponto. E depois faz 8 pontos baixos, seguindo. E depois, para finalizar, então, aqui a gente vai fechar com mais 3 pontos baixos. E então, a gente finaliza essa 9ª carreira com 16 pontos baixos.
Você pode contar ali direitinho e verificar que tem 16 pontos. É muito importante, que nem eu disse para vocês, contar, para que sempre tenha o formato correto do amigurumi que você quer fazer. Então, agora vamos para a 10ª carreira. Faço o primeiro pontinho aqui, coloco o marcador e vou fazendo, então, os próximos pontos que vão seguir. São 6 pontos baixos, depois mais uma diminuição. Aqui a diminuição, depois novamente mais 6 pontos baixos, que a gente acelera um pouquinho só para mostrar para vocês o formato certinho. Mais uma diminuição. Vamos iniciar então agora a 11ª carreira. A gente inicia ali fazendo o primeiro pontinho, coloca o marcador. Então, vamos fazer os 3 pontos baixos, as diminuições, depois seguidas de 4 pontos baixos, uma diminuição, e vamos finalizar com 3 pontos baixos. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo para vocês acompanharem. Já entenderam, então, que a gente está fazendo as diminuições para a gente dar o formato e os pontos baixos. Então, no final dessa carreira, a gente vai ficar com 12 pontos. Vamos, então, agora para a 12ª carreira. A gente faz o primeiro pontinho, coloca o marcador e, novamente, a gente segue a sequência ali da nossa receita. Então, a gente inicia com os 4 pontos baixos, uma diminuição. Aqui, deixa eu fazer o pontinho certinho, isto. Então, 1, 2, 3, 4, os 4 pontos baixos. Vamos fazer agora a diminuição, depois a gente vai seguir então com mais 4 pontos baixos. Aqui dá uma aceleradinha para vocês, mais uma diminuição. E aí, a gente finaliza então a nossa carreira. E no final, então, a gente vai ter 10 pontos, tá? Nessa parte, então, aqui a gente vai colocar o enchimento. Vamos colocar o enchimento. Que nem eu disse para vocês, pode colocar essa fibra acrílica, siliconada, pode ser restinhos de fios, pode ser sacola plástica. Sempre cuidando para rechear bem, para dar o formatinho, então, para o nosso amigurumi. Confere, vê se tá bem fechadinho, bem arrumadinho, bem fofinho, se vocês preferirem fazerem com essa fibra, para que ele fique, então, um formato bem bonitinho. E agora, então, a gente vai começar a fazer a cauda desse peixinho. Para fazer a cauda desse peixinho, a gente vai começar com 5 diminuições. A gente faz a primeira diminuição, conforme eu mostrei ali para vocês anteriormente, sempre pegando as 2 alcinhas da frente do ponto. E continuamos, então, diminuindo, ou seja, a gente só vai fazer diminuições agora nessa carreira. E no final desta carreira, então, que é onde inicia a cauda, nós vamos ter 5 pontos baixos. Isto, agora deixa eu finalizar. Essa parte é um pouquinho mais complicada, que como tem os pontos mais justinhos e tem que fazer as diminuições, mas não desistam, façam, confiram se tem 5 pontinhos, tá ali com o recheio certinho, perfeito. E agora, a gente vai fazer, então, 2 pontos baixos em cada ponto, ou seja, aumentos. Então, a gente vai fazer os aumentos em cada ponto anterior, que a gente tinha diminuído, agora a gente vai fazer os aumentos. Vão ficar 2 pontos baixos em cada ponto anterior. Então, no final desta carreira, que é a 14ª carreira, então nós teremos um total, para termos um total de 10 pontos baixos. Dessa forma, entre aumentos e diminuições, é que a gente consegue dar o formato que o amigurumi precisa. Então, vamos finalizar aqui os últimos pontinhos. Isso aí.
É um pouquinho mais apertadinho, mas vocês podem fazer com calma, vão puxando a linha com cuidado, que vocês conseguem fazer tranquilamente. Então, finalizamos essa 14ª carreira com 10 pontos. Agora, para a 15ª carreira, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar com os aumentos. Nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto anterior, ou seja, a gente vai fazer aumentos em toda a carreira, para que no final desta carreira, deixa eu colocar o marcador aqui certinho, para que no final desta carreira, então, nós tenhamos 20 pontos baixos. Eu vou acelerar aqui para vocês, que somente são repetições, né? São os aumentos que a gente vai fazer. Ali na receita tem tudo descritinho, certinho, que vocês podem verificar. Se tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato com a gente, que a gente pode auxiliar também. Então, aqui vamos finalizar, então, esta carreira com a 15ª. No final, a gente vai ter 20 pontos baixos. E agora, a 16ª carreira vai ser repetições, ou seja, só fazer pontos sobre pontos. Então, vamos repetindo os pontos aqui, ponto sobre ponto, até o final da carreira. E dessa forma já vai começar a dar o formato da cauda do nosso peixinho. É só ir repetindo os pontos baixos até o final. E no final, então, dessa carreira, como a gente repetiu todos os pontos, teremos um total de 20 pontos baixos. Finalizando, então, aqui a carreira. E vamos fazer, então, agora a nossa última carreira, que é a 17ª carreira, que também é só repetir ponto sobre ponto. Então, aqui faço o primeiro ponto baixo. Ok. E vou seguindo ponto sobre ponto até o final dessa carreira, para que eu tenha novamente 20 pontos baixos e que forme, então, a cauda desse meu peixinho. Aqui vocês já podem ver que ele já está começando a ficar no formatinho e a gente já está se encaminhando, então, para a finalização da nossa peça. Sempre a gente faz com muito cuidado, olhando se não tem nenhum ponto aberto. E aqui finalizamos, então, o nosso peixinho. Então, agora, ele já tem o formatinho, tudo certinho. A gente retira, então, esse ponto, corta, deixa um fio longo para que a gente possa costurar. Então, a gente puxa aqui e corta um fio longo. E com este fio agora, nós vamos fechar a peça. Para isso, então, a gente vai utilizar a agulha de tapeceiro. Eu utilizo essa, mas você pode utilizar aquela que melhor você se adaptar. Coloca aqui. E agora é uma costura simples. Você vai colocar pegando os 2 pontos, sempre pegando 2 pontos, e vai fazendo costuras de vai e vem. Então, aqui eu iniciei com o primeiro pontinho, opa, escapou, acontece, vamos fazer novamente aqui, ok. E vamos fazer então as costuras de vai e vem na nossa peça. Puxa para um lado. E pega sempre os 2 pontos, o ponto da frente e o ponto de trás, para que a peça fique sempre bem fechadinha. E vamos então finalizando a peça. Vou acelerar aqui um pouquinho só para vocês verem como a gente faz essa finalização. Cuidem para que fique bem fechadinho, não fique nenhum buraquinho, porque a peça fique bem bonitinha e bem fechadinha, né? Então aqui no final, ela tá fechada. A gente pega, então, esse fio e passa na peça algumas vezes. Dessa forma, ela fica presa, né? Ela não escapa. Então, eu sempre passo várias vezes na peça. E ela fica bem firmezinha para que não se desmanche, né? Para que a peça não se desmanche quando alguém for brincar ou se você vai utilizar como decoração. Para que ela sempre fique bem firmezinha. Então, passa algumas vezes por dentro da peça mesmo, só puxar aqui, tem uma resistência por causa do enchimento. E é isso. Cortamos e podemos, então, finalizar, então, essa peça. Aqui está o nosso peixinho.
E agora, então, a gente pode ir para a parte final do peixinho, que é colocar os olhos. Aqui, eu já deixei prontos os olhinhos, eu peguei e fiz com retalhos de feltro e vou utilizar a cola de silicone. Importante que, se esse amigurumi for para bebês ou crianças pequenas, o ideal é que seja costurado essas peças além de coladas, por segurança. Mas se você vai utilizar para decoração ou para bichinho, ou enfim, elas podem ser coladas para que fique então a finalização da peça. E esses olhos eles podem ser feitos de qualquer cor, pode ser branco com preto, enfim, o que é criatividade. Sempre cuida para que eles fiquem simétricos, olhem de vários ângulos, cuidando sempre para que tenha simetria. E dessa forma a gente consegue então finalizar o nosso peixinho amigurumi. Ficou fofinho, né? Cuidando aqui para estar bem coladinha a peça. E finalizamos. Aqui eu trouxe uma outra opção que eu usei blisters de remédios, sabe, as cápsulas de remédio. Eu peguei e recortei a parte plástica, coloquei uma miçanga e colei. Então são formas e a criatividade conforme vocês quiserem que pode ser utilizado esses peixinhos. Depois pode fazer chaveiro, pode ser brinquedo de gato, pode ser decoração colocado num prendedor para enfeites, enfim. Gostou da nossa aula? Nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram com @_sousingular. E amigurumi é prática. Esse foi um modelo simples que fizemos com aumentos e diminuições. Depois você pode fazer um pouco mais complexo. Temos aqui outros trabalhos. O importante é começar, treinar, não desistir e fazer essas fofuras. Obrigada por participarem da nossa aula e até a próxima!